Bora! Bom dia, turma linda! Bora que bora no nosso primeiro dia do Clube do Livro. Eu estava há muito tempo querendo fazer o Clube do Livro do Mais Esperto que o Diabo. Ah lá, ó, quem tem o seu livrinho Mais Esperto que o Diabo? E, gente, bora convidar. Você percebe que alguém hoje, o tema, né? O primeiro capítulo é sobre alienação, né? Se você percebe, conhece alguém que está meio alienado, que está meio perdido, ainda vivendo nessa realidade, culpando e julgando o outro, achando que o outro. Bora convidar esse povo para nosso Clube do Livro. Eu abri aqui no Instagram, mas é só hoje. Vocês têm que vir para cá. Eu nem vou olhar para cá, tá? Vou ficar aqui. E o que mais é possível? Como pode melhorar tudo isso? Bora que bora para o nosso Clube do Livro. Vou colocar meus óculos aqui, que a letrinha é bem petitica. E bora lá. Alienação. Estou bem animada. Bora já conectar com esse doce lindo corpinho, ativando o timo, ó, expandindo. Expande seu ser. E bora ouvir isso a partir da expansão do seu ser, não da contração. Se tá esquisito aí, de quem é isso aí, né? Bora sair desse lugar e bora expandir e ouvir o que eu tenho para te falar aqui desse livro a partir da expansão. Bora que bora. Então, gente, ó, Napoleão Hill, esse aqui é um livro de Napoleão Hill, né? Ele escreveu esse livro foi publicado em 1937, o que estava sendo dito aqui. E quando eu conheci Napoleão Hill, que quando eu comecei a estudar PNL e tal, você vai pensar assim, né? Tipo assim, uma história, uma ficção, né? Então, o que você pensa sobre a sua vida, sobre a realidade que não é? O que mais é possível? Bora lá. Bora que bora. Então, para quem não sabe, aqui é uma conversa com o diabo, né? Então, ele convida você a ser mais esperto que o diabo, né? O diabo é tudo que acontece, assim, que não está funcionando na sua vida, que está desconfortável, né? É você olhar para isso além dos seus véus e ser mais esperto, né? O que se requer para que você se reivindique e se aproprie de tudo que você é. E aí é uma conversa dele com o diabo, tá? Então vamos lá. Pergunta. Então vai ser perguntas e respostas, tá, gente? Diga qual é o seu truque mais inteligente para capturar as pessoas. A resposta do diabo. Minha arma mais poderosa é o hábito de alienação. Quando uma pessoa começa a se alienar, dirige-se para as portas do que você chama de inferno. Pergunta. Defina alienação. Resposta. Alienação é se deixar influenciar e controlar por circunstâncias externas à própria mente. O alienado é muito preguiçoso para usar o seu próprio cérebro, porque isso eu consigo assumir o controle dos seus pensamentos. Pergunta. Comece contando como que Vossa Majestade adquire controle de um ser humano. A resposta. Meu controle inicia-se na juventude. Algumas vezes lanço as bases antes da pessoa ter nascido, manipulando a mente dos seus pais. Algumas vezes ajudo a trazer as pessoas ao seu mundo com a mente mais fraca, fornecendo a elas as fraquezas dos seus ancestrais. Você chama isso de hereditariedade física. Após o nascimento, uso o que vocês chamam de ambiente e o princípio do hábito. Entro na mente e estabeleço hábitos que levam à dominação. Pergunta: quais os hábitos mais comuns pelos quais Vossa Majestade controla a mente das pessoas? Resposta: os mais úteis para mim são o medo, superstição, avareza, ganância, luxúria, vingança, raiva, vaidade, preguiça. Por meio de um ou mais eu consigo entrar em qualquer mente de qualquer idade, mas obtenho os melhores resultados em uma mente ainda jovem, antes que o seu proprietário tenha aprendido a fechar alguma dessas portas. Então, estabeleço hábitos que mantêm essas portas abertas para sempre.
Pergunta. Vamos voltar à alienação. O seu melhor truque? Resposta. Como já disse, faço com que as pessoas comecem a se alienar na juventude. Eu a induzo a alienar na escola, sem saberem que ocupação deseja seguir na vida. Ali eu pego a maioria, pais, professores, instrutores religiosos e muitos outros adultos, sem consciência disso, servem à minha causa, ajudando a destruir o hábito das crianças pensarem por si. Pergunta. Sempre achei que os melhores amigos das crianças fossem os pais, professores e instrutores. Resposta. E é aí que entra a minha sabedoria. Por isso controlo 98% das pessoas no mundo. Assumo o controle durante a sua juventude, usando os responsáveis, especialmente os que ministram instruções religiosas. Com a ajuda deles, acabo com o pensamento independente e também planto na mente das crianças a maior de todos os medos, o medo do inferno. Pergunta. Mas como consegue fazer com que as pessoas continuem a temer Vossa Majestade e o inferno após tornarem-se adultas e pensarem por si? Resposta: os seres humanos crescem, nem sempre aprendem a pensar por si. Uma vez que eu consiga capturar a mente de uma criança pelo medo, enfraqueço sua habilidade de pensar racionalmente e por si. E essa fraqueza ela carrega por toda a vida. Pergunta: como os pais ajudam os líderes religiosos a destruir o poder das crianças de pensar por si? Resposta: faço com que os pais ensinem seus filhos a acreditar neles e em seus ideais sobre todos os assuntos importantes, tais como religião, política, casamento. Quando adquiro o controle da mente de uma pessoa, consigo perpetuar tal controle ao fazer com que ela me ajude a conquistar a mente dos seus filhos. Pergunta: de que outras formas você usa os pais para transformar os filhos em alienados? Resposta: faço com que as crianças sigam o exemplo de seus pais. Às vezes conquisto a mente das crianças e subjugo sua força de vontade da mesma maneira como os homens domesticam animais. Não faz diferença para mim de que forma a vontade de uma criança é subjugada, contando que ela tem algum tipo de medo. Entro na mente por meio do medo e limito o seu poder de pensar de forma independente. Pergunta: parece que Vossa Majestade faz qualquer coisa para que as pessoas não pensem. Resposta: não me importa o que as pessoas pensem, desde que pensem foco no medo, no desencorajamento, no desespero e na destruição. Quando pensam de forma construtiva, em termos de fé, coragem, esperança e propósitos definidos, tornam-se alienadas da minha oposição e eu as perco. Pergunta: não vejo como os professores possam ajudá-lo. Resposta: os professores me ajudam não tanto pelo que ensinam, mas muito mais pelo que não ensinam. O sistema escolar ensina quase tudo, exceto como usar a mente para pensar de forma independente. Pergunta: tinha a impressão de que o objetivo das escolas era ajudar as crianças a pensar. Resposta: esse poder, esse pode ser o objetivo, mas muitas escolas do mundo não conseguem atingi-lo. Os alunos não são ensinados a desenvolver sua própria mente, mas sim a adotar e usar pensamentos de outros. Isso destrói a capacidade de pensamento independente. Pergunta: sua oposição não consegue resgatar aqueles fisgados pelo hábito da alienação? Resposta: nada pode me deter de controlar as pessoas, exceto elas mesmas. Nada pode me parar, exceto o poder do pensamento apurado. Pessoas que pensam de forma apurada não se alienam. Reconhecem e assumem o poder da própria mente e não permite que nada e ninguém as influenciam. Pergunta:
Conte mais sobre os seus métodos de alienação. Resposta: faço com que os seres humanos se alieniam em todos os assuntos. Por exemplo, saúde, faço com que a maioria coma em excesso e o tipo errado de alimento. Isso leva à indigestão e a obesidade destrói o poder de pensamento apurado. Se ensinarem as crianças a se alienar, a se alienar, a se alimentar, haveria um dano irreparável à minha causa. Casamento faz com que os homens e mulheres se alieniam no casamento sem planos ou objetivos para manter um relacionamento em harmonia. Faço com que discutam e briguem sobre assuntos financeiros e sobre forma de educar os filhos. Faço com que entrem em controvérsias sobre assuntos íntimos, amigos e atividades sociais, mantendo-os casados tão ocupados procurando falhas um no outro que nunca tem tempo para fazer qualquer coisa que quebre o hábito da alienação. Profissão: faço com que as pessoas abandonem a escola para pegar o primeiro emprego que apareça, sem plano ou objetivo definido, sem meta ou propósito, exceto a sobrevivência. Assim, mantendo milhões de pessoas tomadas pelo medo da pobreza durante toda a vida. Com esse medo, eu as guio até o ponto que não conseguem quebrar o hábito da alienação. Poupança faz com que as pessoas gastem deliberadamente e que economizem o mínimo ou nada, até tê-las totalmente sob controle pelo medo da pobreza. Ambiente, faço com que as pessoas se alinhem em ambientes desarmoniosos e desagradáveis no lar, no local de trabalho, nos relacionamentos, com parentes desconhecidos, e faço com que permaneçam nesses ambientes até tê-las sob controle pelo hábito da alienação. Pensamentos dominantes. Faço com que as pessoas sucumbam ao hábito de pensar negativamente. Planto as sementes de pensamento negativo a partir do púlpito das igrejas, dos jornais, dos filmes, do rádio, de todos os outros veículos de mídia. Faço com que as pessoas me deixem tomar conta dos seus pensamentos por preguiça ou indiferença quanto a pensar por si. Pergunta: pelo que Vossa Majestade diz, concluo que alienação e procrastinação são a mesma coisa. Resposta: sim, é verdade. Qualquer hábito que leve a uma pessoa a procrastinar conduz o hábito da alienação. Pergunta: o homem é a única criatura que se alienia? Resposta: sim, todas as outras criaturas movam-se de acordo com as leis definidas pela natureza. O homem desafia as leis da natureza e alienia-se quando quer. Pergunta: o que Vossa Majestade está dizendo me leva à conclusão de que se alienar é uma fraqueza que inevitavelmente acaba em fracasso. Resposta: alienar-se é a causa mais comum de fracasso. Consigo controlar qualquer um que induza ao hábito de alienação, seja qual for a área de atuação. As razões para isso são duas. Primeira, o alienado fica tão vulnerável que consigo moldá-lo na forma que eu escolher, pois a alienação destrói a iniciativa individual. Segunda, o alienado não consegue buscar ajuda da minha oposição, porque minha oposição não é atraída por nada que seja mole e inútil. Pergunta: e é por isso que poucas pessoas são ricas, enquanto a maioria é pobre? Resposta: exatamente. A pobreza, tal como a doença, é contagiosa. Você sempre vai encontrar a pobreza entre os alienados. Nunca entre aqueles que sabem o que querem e estão determinados a conseguir. Os que nunca se alienam, que são os que eu controlo, possuem as maiores riquezas desse mundo. Pergunta: sempre entendi que o dinheiro era a raiz do mal, que os pobres e desafortunados herdariam os céus, enquanto os ricos acabaria em suas mãos. Resposta: os homens que sabem como conseguir as coisas materiais geralmente também sabem como
Se manter longe das minhas mãos. A habilidade de adquirir coisas é contagiosa. Os alienados não adquirem nada, exceto aquilo que ninguém quer. Se mais pessoas tivessem metas definidas e desejos ardentes por riquezas materiais e espirituais, eu teria menos vítimas. Pergunta: quem são alguns dos não alienados nos dias de hoje sobre quais Vossa Majestade tem controle? Resposta: não tenho controle sobre nenhum não alienado. Seja nos dias de hoje, seja no passado. Eu controlo os fracos, não aqueles que pensam por si. Pergunta: descreva um típico alienado. A primeira coisa que você notará em um alienado é a total falta de propósito na vida. A falta de autoconfiança será evidente. Ele nunca conquista nada por meio de pensamento ou do esforço. Gasta tudo que ganha e gasta ainda mais se consegue crédito. Fica doente ou debilitado por causas reais ou imaginárias e clama aos céus ao sofrer a menor dor física. Tem pouca e nenhuma imaginação. Não tem entusiasmo nem iniciativa para começar qualquer coisa que seja forçada a fazer. Expressa claramente sua fraqueza, pegando atalhos em tudo que puder. Tem um temperamento explosivo e total falta de controle sobre as emoções. Sua personalidade é desprovida de magnetismo e não atrai os outros. Tem muitas opiniões sobre muitas coisas, mas nenhum tipo de conhecimento apurado sobre nada. Normalmente diz saber de tudo, mas não é bom em nada. Nega-se a cooperar com os outros, mesmo que dependem do seu trabalho para comida e abrigo. Comete os mesmos erros várias vezes, nunca tirando proveito do fracasso. Tem uma mente limitada e intolerante em todos os aspectos. Está sempre pronto para crucificar todos que estiverem em desacordo com ele. Espera tudo dos outros, mas está disposto a dar pouco ou nada em troca. Começa várias coisas, mas não termina nada. É taxativo na condenação do governo, mas nunca diz como este poderia ser melhorado. Nunca toma decisões sobre nada se puder evitar. Se for forçado a decidir, tem grande possibilidade de reverter as decisões na primeira oportunidade. Come muito, se exercita muito pouco, bebe álcool, se alguém pagar para ele. Aposta muito, critica aqueles bem-sucedidos em suas carreiras. Em poucas palavras, o alienado trabalha duro para não pensar, enquanto os outros trabalham para ter uma boa vida. Contará uma mentira antes de admitir sua ignorância em qualquer assunto. Se trabalhar para os outros, os criticará pelas costas e o elogiará na sua frente. Pergunta: por favor, dê uma descrição de um não alienado. Resposta: o primeiro sinal de um não alienado é que está sempre engajado em fazer algo definido mediante algum plano muito bem organizado e detalhado. Tem um objetivo maior na vida, no qual está sempre trabalhando, e muitos outros objetivos menores, todos ligados ao esquema estratégico central. O tom de voz, a agilidade do passo, o brilho dos olhos e a rapidez das decisões marcam-no claramente como uma pessoa que sabe exatamente o que quer e está determinada a consegui-lo. Não importa quanto tempo possa levar ou o preço que tenha que pagar. Se você fizer questionamentos, ele dará respostas diretas e nunca cairá em contradições, invasivas ou subterfúgios, seja qual for o assunto. Presta muito favores aos outros, mas raramente aceita favores em troca. Sempre será encontrado na linha de frente, não importa se disputando um jogo ou lutando uma guerra. Se não souber as respostas, dirá francamente que não sabe. Tem uma ótima memória, nunca oferece um álibi para suas deficiências, nunca culpa os outros por erros, mesmo que eles mereçam. Você encontrará administrando o maior negócio da cidade, morando na melhor rua, dirigindo o melhor automóvel e fazendo a sua presença ser sentida onde quer que esteja. É uma inspiração para todos que entram em contato com a sua mente.
A característica mais marcante de um não alienado é ter uma mente totalmente dele e usá-la para todos os seus objetivos. Pergunta: o não alienado nasce com alguma vantagem mental, física ou espiritual? Resposta: não. A maior diferença entre o alienado e o não alienado é algo disponível para ambos. É simples. A simples prerrogativa de usar a própria mente e pensar por si. Pergunta: que mensagem curta Vossa Majestade daria para um típico alienado se por um acaso desejasse curá-lo desse hábito diabólico? Resposta: eu aconselharia a acordar e dar. Por que dar? Dá o quê? Resposta: alguma forma de serviço útil para o máximo possível de pessoas. E é isso. Você se percebe alienado? Percebe todas as bases? E agora, com toda essa nova consciência em Access, né, em relação às bases, gente, base familiar, da igreja, escola. Então, quantas bases você está usando para evitar pensar por si, saber o que você sabe, criar a vida a partir do que você deseja. E muitas vezes eu vejo muito assim, né? Como você gostaria que fosse a sua vida? Essa pergunta é muito massa, porque essa pergunta ela vai te tirar do lixo e te levar para o luxo. Como eu gostaria que fosse a minha vida? Como você gostaria que fosse a sua vida? Então, quando ele fala assim, né, escola, gente, o que que você usa hoje? Entendeu? Invista em você. Se você não tem hoje, você fala, julga, né, que não tem dinheiro, ai, não tem dinheiro, fica nesse lugar, ai, não sei o quê, ó céus, ó vida, criando doença, não pensando por si, só reclamando. Tem muita coisa aqui na internet, até esse encontro de hoje. Isso aqui tinha que ir para o mundo. A gente acordar o maior número de pessoas. Amores, convida as pessoas, manda o link, isso aqui vai ficar gravado no YouTube. Manda para o mundo isso. A gente vai fazer 8 encontros. O próximo encontro é truques e armas diabólicas. E o meu convite aqui é você ser mais esperto que o diabo. Quantas bases você está usando para evitar pensar por você, escolher por você tudo que isso é? Bora destruir, descriar? Lindo, né? Então, eu escolhi abrir, porque realmente isso aqui, em 1937 já era dito isso, né? E quando assim, né? Não é julgar a escola, os pais, eles não sabiam também, percebe? Agora é a hora, agora é o espaço da gente ir lá e derreter tudo isso e você passar a ser. E se essa onda, lindo, porque uma pessoa que não é alienada, ela inspira todos os outros ao seu redor. Quando você está sendo, você se torna o convite. E aí, e a questão do medo, né? Você fala assim, né? Quando ele fala aqui mais na frente, ele fala, né? Qual é a sua forma física, né? O Napoleão Hill pergunta para ele. Aí ele fala, eu não tenho forma física, eu sou energia. Percebe? E aí a pergunta que eu tenho é: até quando você deseja não saber das coisas? Até quando você deseja não saber das coisas? Então, todas as bases que você está usando para evitar saber o que você sabe, ou quantas bases você mantém, porque a gente ouviu, né? A gente tem a base, a família, a escola, a igreja. Isso é verdadeiro para você? Isso faz sentido para você? Percebe? Tudo que isso é vezes um Deus ilhão, vamos destruir, descriar? Sim, pode, 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 pode.
Então, amores, eu vou ficar aqui, ó. Vem pro YouTube, amores. Bora lá pro YouTube. Eu vou desligar essa live aqui. Não vai ficar aqui, não, tá? Tá lá no YouTube. Compartilha. O que mais é possível? Como pode melhorar? E eu vou continuar aqui com o pessoal. Eu vou ficar aqui, senão eu me perco. Ó. Então, o que mais é possível, amores? Além dos nossos sonhos mais loucos. Deixa eu ver aqui o que vocês estão escrevendo. Escreve aqui os comentários para mim, o que que você percebeu. Ai, Gabriela, então, cada livro é um livro, né? Eu comecei o livro hoje, né? E eu me perdi aqui, né? Na página. É que eu tô lendo ali, eu não presto atenção na página. A página, eu comecei o livro hoje, hoje foi o primeiro capítulo, essa parte da alienação, né? Eu me percebo alienada. Eu também, gente, eu não vou falar que tem coisas que eu olho ali, eu tô lendo, eu percebo, e o que se requer para mudar isso. Se eu falar para você assim, ah, eu não sou nada, entendeu? É toda essa base que a gente está destruindo. Você fala assim, ah, eu não sou, ah, eu sou perfeita, entendeu? Não, tem. Quando você está lendo, você percebe ali alguns pontos. E tá, e como eu mudo isso? Tá, se você tivesse sendo você, quem você seria? Se você tivesse sendo você, onde você estaria? É você pensar por si. É, o meu livro é um resumo. O meu livro é um resumo. E é isso. Então, toda a base que você está usando para evitar a consciência total, evitar pensar por si, evitar criar sua vida. Vamos agora destruir, descriar? Pote, pote. Todas as bases que você está usando, base da família, família. Você viu ali, antes mesmo de nascer, ele já começa a trabalhar. Por quê? O que que acontece? Você está lá na barriga da sua mãe, aí a parte de relacionamento aqui. Deixa eu só trazer uma coisa, trazer um pouquinho aqui, ó, na saúde, né? Essa questão aqui, ó, essa parte aqui eu acho muito top. Então, como que ele consegue? Na saúde. Faça o que a maioria das pessoas coma em excesso e o tipo de alimento, errado de alimento. Isso leva à indigestão e obesidade e destrói o poder de pensamento apurado. Se ensinar as crianças a se alimentarem, haveria um dano irreparável à minha causa. Então, por exemplo, amores, o que que você mais destrói hoje? O seu estômago, o seu intestino. E que é a base de todos os hormônios, de tudo que comanda seu corpo. Eu percebo assim, eu faço jejum, né? E assim, eu como coisas que dá para o meu corpo gosta. Não é que eu não como um hambúrguer, eu como um hambúrguer. Mas o meu dia a dia, minha comida é. Hoje eu tô preferindo eu mesma fazer minha comida. Cada vez mais, assim. Eu como fora, mas assim, eu gosto de ir em restaurante, mas eu percebo que faz total diferença. E é pela comida, sabe? Quanta coisa que tem na comida, esses industrializados, você não lê lá a etiqueta, né? Tem monossódio lá, sódio, um monte de sódio, de coisa que ferra toda a parte do estômago, intestino, e isso afeta toda a questão da ligação. Eu percebo que assim, quando eu estou fazendo jejum, né? Quando eu faço jejum ferrado ali mesmo, meu pensamento fica mais apurado, é impressionante, isso muda tudo. Então, o que que você está ingerindo, né? Parte da comida, porque muitas vezes você está comendo o quê? As emoções. E ele fala aqui, né, que desde a barriga, quando você está na barriga da sua mãe, você já está. Glutamato de monossódio, é isso aí, açúcar. Exatamente. Açúcar. Eu, assim, eu na minha casa, no meu dia a dia, eu não como açúcar aqui na minha casa. Eu tenho açúcar para visita, que quer tomar um cafezinho com açúcar, mas eu não dou açúcar, de jeito nenhum, entendeu?
E aí você vai, aí vem a parte da saúde, né? Que é isso. De você não ter essa conexão com o corpo, não ensinaram. O que estão dando, eles não têm ideia, mas assim, o que realmente precisava ter sido ensinado na escola não foi. Que é você se conectar com o seu corpo, você aprender a pensar por si, a escolher por si aquilo que vai funcionar para você, perceber o seu corpo, essa conexão com o corpo. Aí vem no casamento, olha isso. Faz com que os homens e as mulheres se alinhem no casamento sem planos e objetivos para manter o relacionamento em harmonia. Faço com que discuta e brigue sobre assuntos financeiros e sobre a forma de educar os filhos. Faço com que entre em controvérsia sobre assuntos íntimos, amigos, atividades sociais. Mantenho-os ocupados, tão ocupados procurando falhas um no outro, que nunca tem tempo para fazer qualquer coisa que quebre o hábito da alienação. Toda a base criando isso, vamos destruir, descriar. Foque. Profissão. Faço com que as pessoas abandonem a escola para pegar o primeiro emprego que apareça, sem plano ou objetivo definido, sem meta ou propósito, exceto sobrevivência. Assim, mantendo milhões de pessoas tomadas pelo medo da pobreza durante toda a vida. Com esse medo, eu guio até o ponto em que não conseguem quebrar o hábito da alienação. Quantas pessoas vocês podem convidar? Percebe? Uma das coisas que já começa a quebrar o hábito da alienação é levantar e servir. Quantas pessoas vocês podem servir hoje, convidando para esses encontros, compartilhando essa gravação depois? Você quer mudar a sua realidade financeira? Você quer ser feliz no seu casamento, nos seus relacionamentos? Comece a pensar por si. Comece a pensar por si. Poupança faz com que as pessoas gastem deliberadamente e que economizem o mínimo ou nada, até tê-las totalmente sob controle pelo medo da pobreza. Ambiente, faço com que as pessoas se alienem em ambientes desarmoniosos e desagradáveis no lar, no local de trabalho, nos relacionamentos, com parentes desconhecidos, e faço com que permaneçam nestes ambientes até tê-las sob controle pelo hábito da alienação. E o quanto que você está num ambiente que não está funcionando para você, porque você acha que tem que. Você não consegue ir além. Está funcionando? Pensamentos dominantes façam com que as pessoas sucumbam ao hábito de pensar negativamente. Planto as sementes do pensamento negativo a partir do púlpito das igrejas, jornais, dos filmes, do rádio, de todos os outros veículos de mídia. Faço com que as pessoas me deixem tomar conta de seus pensamentos por preguiça ou indiferença quando pensar por si. Então, só mutar aqui. Então, percebe? Essa forma de pensar negativo o tempo todo, porque é uma coisa inconsciente, né? Você tá ali, você até sabe de muita coisa, mas de repente o que fala, muitas vezes você nem ouve o que você está falando. Você não ouve. Eu sei disso. E por isso que todo esse trabalho, amores, de fazer tudo que eu faço aqui, qual é o alvo? Está presente a cada batida do coração, a cada passo, a cada respiração. Quando você está presente, você percebe, você reconhece e você faz uma nova escolha. Você, opa, mudou aqui. Então, vou convidar todos vocês hoje, a olhar para o diabo e falar: olha aqui, você não tem mais autoridade sobre mim. Corpo, que contribuição você pode ser para mim? Que escolha vocês podem fazer hoje que vocês nunca fizeram antes? Qual o seu alvo? Como você gostaria que fosse a sua vida? O que você pode ser e fazer para criar a sua vida? O que você pode ser e fazer para se divertir? O que você pode ser e fazer para ser feliz? O que você pode ser e fazer para ser o convite para os seus filhos? Porque essa forma, quando ele fala aqui, né, relacionamento,
Essa coisa sempre assim, ai, meu marido, porque meus filhos, porque meus filhos. Essa troca de julgamento. Isso é real para você? É verdadeiro? Tudo que isso é, tudo que isso trouxe à tona, vamos destruir, descriar? Sim, pode, pode. E é isso, amores. Ficamos por aqui. Hoje é o nosso primeiro capítulo. Próxima segunda-feira a gente vai ter o próximo capítulo. Vai ficar aí, ouve de novo, compartilha. Bora começar, né? Que ele fala aqui como que ele termina aqui o livro, né? É, gente, tem uma parte sobre o ritmo hipnótico, entendeu? Tem uma parte do ritmo hipnótico aqui que eu acho que é o terceiro capítulo. E eu não vejo a hora de chegar nesse capítulo. Que mensagem curta Vossa Majestade daria para o típico alienado se por um acaso desejasse curá-lo deste hábito diabólico? Eu aconselharia a acordar e dar. Dar o quê? Alguma forma de serviço útil para o máximo para o máximo de pessoas. Compartilha, né? Qual o serviço útil? Não julgar. E a gente falou sobre isso ontem no Zoom que eu fiz. Entendeu? O universo está louco para contribuir com você. E o que se requer para que você sirva o seu ser no planeta Terra. E o que mais é possível? É isso aí, Sônia. Um beijo no coração, um lindo dia para vocês. O que mais é possível, meus amores? Beijo.